Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Parte Especial, Título 7, dos Crimes e das Infrações Administrativas. Capítulo 2, das Infrações Administrativas. Tema: Infrações administrativas na proteção de crianças e adolescentes. Deveres de comunicação, respeito à classificação indicativa, convivência familiar e proibições de exploração. Artigo 245. O médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, que deixar de comunicar à autoridade competente casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, será punido com multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento do exercício dos direitos previstos nos incisos 2, 3, 7, 8 e 11 do artigo 124 gera multa de 3 a 20 salários de referência, em dobro se houver reincidência. Artigo 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a quem se atribua ato infracional, gera multa de 3 a 20 salários de referência, em dobro na reincidência. Parágrafo 1º. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a quem se atribua ato infracional, gera multa de 3 a 20 salários de referência, em dobro na reincidência. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe ou transmite fotografia, imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou em outro ato ilícito atribuído, de forma a permitir sua identificação. Parágrafo 2º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da multa, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora por até 2 dias, bem como da publicação do periódico por até 2 números. Artigo 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes de tutela ou guarda, bem como desobedecer determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar, gera multa de 3 a 20 salários de referência, em dobro na reincidência. Artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização escrita destes ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere gera multa. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Artigo 251. Transportar criança ou adolescente em desacordo com o disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei gera multa de 3 a 20 salários de referência, em dobro na reincidência. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afichar, em lugar visível e acessível, informação sobre a natureza do evento e a faixa etária da classificação gera multa de 3 a 20 salários de referência, em dobro na reincidência. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem gera multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável à casa de espetáculo e também aos órgãos de divulgação. Artigo 255.
Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo gera multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação atribuída gera multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, o estabelecimento poderá ser fechado por até 15 dias. Artigo 257. Descumprir obrigação dos artigos 78 e 79 gera multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da publicação. Artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar as normas sobre acesso de criança ou adolescente a locais de diversão ou sobre sua participação em espetáculos gera multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, o juiz pode determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos nesta lei gera multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e adolescentes em condições de serem adotados, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Artigo 258-B. Deixar médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de saúde, de gestante de comunicar imediatamente à autoridade judiciária, caso de mãe ou gestante interessada em entregar o filho para adoção, gera multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Parágrafo único. A mesma pena se aplica ao funcionário de programa oficial ou comunitário, de garantia da convivência familiar, que deixar de comunicar tais casos. Artigo 258-C. Descumprir a proibição de venda de produtos prevista no artigo 81, inciso 2, gera multa de R$ 3.000 a R$ 10.000, além de interdição do estabelecimento até o pagamento da multa. Em resumo, este capítulo reúne infrações administrativas relacionadas à proteção da criança e do adolescente. Médicos, professores, responsáveis por estabelecimentos, empresários e autoridades têm deveres específicos de multas a fechamento de estabelecimentos e cassação de licença, reforçando o caráter preventivo e sancionatório da lei. Pontos-chave para a prova. Obrigação de comunicação. Médicos, professores e profissionais de saúde devem informar casos de maus-tratos ou entrega voluntária para adoção. Garantia de direitos em entidades. Impedir exercício de direitos previstos no artigo 124 gera infração. Proteção da imagem. É proibida a divulgação de nome, imagem ou ato infracional que identifique criança ou adolescente. Hospedagem e transporte. Exigem acompanhamento ou autorização formal. Diversões e espetáculos. Devem respeitar classificação etária, com sanções em caso de descumprimento. Comércio e mídia. Proibida a venda ou locação de material inadequado. Rádio, TV e estabelecimentos sofrem multas e podem ser fechados. Autoridades públicas também podem ser punidas por não implementar cadastros de adoção ou por omissão em comunicações legais. Sanções. Multas que variam de 3 salários de referência a R$ 10.000, podendo chegar à interdição definitiva de estabelecimentos reincidentes.